antes, a gente chega com informação quente também, que foi a divulgação feita agora há pouco pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que apresentou aí um balanço, um raio-x sobre como anda a segurança pública no nosso estado. Inclusive, vale lembrar que a segurança pública, ela vem aparecendo como a preocupação número 1 entre eleitores de várias cidades, diante de pesquisas que estão trazendo ali panoramas sobre aprovação, desaprovação do governo. E hoje o Paraná veio apresentar, portanto, ali um resultado desses índices, que é um termômetro importante também para nós, população, né? Sobre o andamento da situação e as ações de segurança pública que são desenvolvidas. Então, segundo o governo e os seus dados, houve redução nos homicídios, nos feminicídios, nos furtos e roubos, nos latrocínios e também nos furtos e roubos de veículos no ano passado. Em todo o estado, o governo do Paraná afirma que foram 1.663 homicídios de janeiro a dezembro, que representa uma taxa de 14 aproximadamente homicídios por 100 mil habitantes. O número representa uma queda de quase 9,5% em relação à quantidade de mortes registradas em 2023. A gente vai ouvir agora o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, falando, né, que apesar de ter aumento o volume de denúncias de violência doméstica, o número de feminicídios caiu no estado 37%. Vamos ouvir o que disse o secretário. Escolhemos os municípios considerando o número de ocorrências de feminicídio e considerando também o número de ocorrências de violência doméstica. Elaboramos um plano, que é o Programa Mulher Segura, onde foram ministradas palestras para várias mulheres, para vários grupos de homens também, e com isso nós tivemos um aumento no número de ocorrências de violência doméstica, porque as pessoas se sentiram encorajadas a denunciar. E com base nessas denúncias, as polícias puderam fazer uma depuração dos dados e atuar de forma mais efetiva. Então, graças a isso, nós tivemos uma redução de 37% no número de feminicídios, um número que para nós é favorável, é bom, onde nós atuamos. E agora, para o ano, agora de 2025, nós temos como meta, como objetivo pelas forças de segurança, atuar nos 399 municípios do estado do Paraná, porque nós vimos que dá certo, que a campanha dá certo. Então a gente vai expandir isso aí para todo o estado. O relatório aponta ainda que das 399 cidades aqui do Paraná, 138 não registraram homicídios dolosos ao longo de 2024, como, por exemplo, Rio Negro, Realeza, Planalto, Açaí, Malê, Ribeirão Claro e também Jardim Alegre. Outros exemplos citados pela Secretaria de Estado da Saúde são Barbosa Ferraz, Agudos do Sul. Então, todas essas cidades aí tiveram essa questão da violência bem menos acentuada que no restante do nosso estado. Em outras 99 cidades, houve apenas um homicídio ao longo do ano e em 103 cidades, foram registrados de 2 a 5 homicídios dolosos ao longo de 2024. Em relação aos latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, também houve queda no ano passado, com 46 casos registrados, uma redução de 9,8% em relação a 2023, quando foram registrados 51 latrocínios. O relatório também aponta um aumento de 26% no número de pessoas presas, que chegou esse número a 65 mil. O volume de drogas apreendidas, segundo os números divulgados pelo governo, também cresceu, chegando a 1 tonelada e 300 mil quilos. A gente vai ouvir o comentário do secretário de Segurança Pública, que trouxe hoje aí esses números, esse raio-x da segurança no Paraná. Sim, o nosso estado ele só perde para o Mato Grosso do Sul, por questões óbvias, né? Mas foi, em média, aí 1 tonelada e 300 quilos de maconha apreendidos pelas forças de segurança estaduais no nosso território. O relatório também trouxe dados dos crimes contra o patrimônio. As ocorrências de furtos e roubos tiveram uma queda de 13,68% em 2024 em relação a 2023.
Já o número de furtos e roubos de veículos caiu 15% em 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Bom, então aí os dados da Segurança Pública do Paraná. Segundo os dados, o Paraná anda muito bem, né, em relação ali às suas ações de segurança pública, mas eu reforço aqui que muitas vezes importa também a percepção das pessoas em relação a isso. Você se sente seguro na sua cidade aqui do Paraná? Você se sente confortável para andar com o celular na mão? Caíram ali os furtos e roubos. Você consegue estacionar o seu carro em qualquer bairro com tranquilidade? Caíram os números de furtos e roubos de veículos, né? Em relação a assaltos, é tranquilo para você, enquanto cidadão, se deslocar em algumas regiões em determinados horários da noite? Então, segurança pública, ela é um trabalho que você tem aí resultados de redução, são sempre positivos, né? A gente gosta que essa redução aconteça, que as pessoas querem, mas é preciso que isso chegue à percepção delas. Então, lança uma operação, como a gente teve, por exemplo, municipal aqui no centro de Curitiba, não adianta fazer um dia para as pessoas verem a viatura, e não estou dizendo que isso aconteça, né? Eu só estou trazendo um exemplo aqui. Tem que ter um trabalho permanente. É preciso que a gente perceba a segurança no nosso dia a dia, o direito de ir e vir sem medo de cruzar pessoas numa rua movimentada à noite, né? E entender que ali mesmo com os carros passando, aquele pedestre está em risco, não pode colocar uma corrente, não pode segurar um celular, né? Numa situação banal ali pode ser alvo de um assalto e mais. A gente quer que esses números reduzam cada vez mais, então eu acho sempre positivo quando a gente traz o recorte oficial, mas é preciso lembrar que existe uma coisa chamada também subnotificação, né, que muitas vezes acontece em relação à segurança pública. Nem todo mundo que teve o celular furtado se dá o trabalho de fazer um boletim de ocorrência sobre isso. Tem gente que já entende como perdido, né, em caso de aspas, crimes menores, embora não existam crimes menores, entenda que isso não deve entrar na conta, né? Por outro lado, precisa reconhecer que quem entende de segurança de verdade, né, que são os responsáveis por tocar a área, ali são especialistas na questão, estão bastante satisfeitos com o resultado do trabalho que vem desenvolvendo. E o Paraná tem uma coisa muito positiva. A gente não tem aqui a questão de territórios completamente perdidos, né, para o crime organizado, como você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, da maneira como se encontra. Tem áreas que tem violência, você sabe que tem áreas que tem tráfico de drogas, que você se pergunta, todo mundo sabe que tem, por que não fazem uma operação, né, definitiva por lá? Tem ruas aqui em Curitiba, que eu tenho certeza que eu estou mencionando e o ouvinte está lembrando. Mas da maneira como se apresenta no Rio de Janeiro, da maneira como se apresenta em outras regiões onde aquilo é tomado, né, onde os sequestros muitas vezes não são resolvidos com tanta rapidez, tem coisas boas sim, que a gente precisa reconhecer e que melhorem cada vez mais, né, pra gente ter essa percepção de que a segurança realmente vai bem. Eu não vejo a hora de andar falando no meu telefone celular nas ruas de Curitiba, Camila Andrade. Estou ansiosa e pronta para isso. É que essa é uma realidade que é muito pessoal, eu acho. A experiência de cada cidadão, a depender da cidade, do bairro em que mora, acaba sendo diferente, né? Até por questões culturais, eu diria. Ontem mesmo o Vilches falava aqui ao vivo no RIC Notícias Opinião sobre um bairro que está diretamente envolvido com as pessoas, né, que estão fazendo todas aquelas manifestações, em que, segundo ele, não há a chamada pacificação. Então é um desses bairros que, para usar aqui um termo chulo, é aqueles que você entra quem quer, né, sai quem pode. Você não tem esse direito de circular livremente com segurança, mantendo ali sua integridade física. Então, sim, existem esses locais ainda no Paraná. Eu diria que menos do que em outras grandes cidades. Quando a gente olha para a nossa capital, de fato, a realidade é muito distinta das demais capitais do país, mas, infelizmente, a gente tem esses locais em grandes cidades, não só aqui em Londrina, como foi citado ontem, em outras cidades. Mas o Paraná tem uma peculiaridade que faz com que o investimento em segurança pública por aqui tenha obrigatoriamente que ser reforçado, que é a questão das fronteiras. A gente tem que lembrar que Foz do Iguaçu é uma tríplice fronteira com Paraguai e Argentina. Eu venho de uma cidade de fronteira, Guaíra, que faz fronteira com o Paraguai e divisa com o Mato Grosso do Sul, e essas regiões, elas acabam sendo muito violentas. Não à toa que Guaíra, por exemplo, por muitos e muitos anos, figurou ali dentre as cidades mais violentas no mapa da violência aqui do Brasil. Aí você pode parar para pensar, nossa, mas uma cidadezinha tão pequena lá no interior do Paraná, eu já fui fazer compras no Paraguai, passei por ali, é uma cidade bonita, organizada, limpa, não me pareceu insegura. E de fato, mas o que acontece? Quando você tem crimes
de fronteira, né, o contrabando, o tráfico de drogas, você acaba tendo uma rede de violência interligada a isso, e entre eles mesmo, entre esses traficantes, esses contrabandistas, eles acabam muitas vezes se matando, né, disputando ali território, e aí o índice de homicídio dessas cidades acaba sendo muito desproporcional ao número da população, né? Você imagina uma cidade como Guaíra, vou chutar aqui um número, não lembro de cabeça estatisticamente quantos homicídios nos últimos anos foram registrados em média todos os anos, mas digamos que tenhamos 15 homicídios. É muita coisa para uma cidade de 30 e poucos mil habitantes. Então, sim, o Paraná tem um desafio muito grande e o governo do estado está ciente disso, tanto que em julho do ano passado, eles divulgaram que o estado é um dos que mais investe recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Não tenha dúvidas que está interligada a essa peculiaridade das fronteiras aqui no nosso estado. Mas eu também vou chamar aqui a atenção para um outro dado, porque há um mês atrás o Ministério Público divulgou um balanço de confrontos envolvendo as forças de segurança aqui no Paraná. E, segundo o Ministério Público, esse balanço, que tem dados ali de civis mortos e também feridos em confrontos, aponta que foram 433 confrontos em 2024, nos quais 413 vítimas foram vítimas fatais e 109 pessoas ficaram feridas. Em 2023, para a gente ter um comparativo, foram registrados 348 mortes em confrontos então com a polícia. E toda essa violência que a gente tanto chamou a atenção e hoje vai continuar repercutindo lá em Londrina, também é importante lembrar, começa justamente com um suposto confronto com a polícia. Então, claro, é preciso a gente olhar com muita atenção. Os dados, em geral, são positivos, tem redução de feminicídio, de furtos, de roubos, mas nem sempre a percepção da população é que, de fato, estamos vivendo numa cidade mais tranquila, num estado mais seguro. Então, é importante cobrar e enxergar o detalhe desses dados, de onde é que está sendo investido esse recurso. Será que são em todos os bairros da cidade? Curitiba lançou uma mega operação essa semana de segurança no centro da cidade. É claro que a gente sabe a peculiaridade do centro, não só em Curitiba, em outras grandes capitais. O fato de as pessoas em situação de rua ficarem principalmente nessa região, muitas dessas pessoas, infelizmente, terem vício em drogas, em álcool, que acaba ali atraindo uma série de criminosos também para atender a essa demanda, mas é claro que a gente também precisa olhar para o resto da cidade, para os demais bairros, né? De onde vêm essas pessoas que vendem drogas no centro da cidade? E o pior, de onde vem a droga que chega até esses bairros, né? O Paraná, como eu disse, mais uma vez reforço, é um estado que faz fronteira com o Paraguai. Então, a droga, para chegar aqui na capital, ela tem que atravessar as nossas rodovias obrigatoriamente, para chegar em São Paulo, inclusive, para chegar no Rio de Janeiro, inclusive. Então, por aqui, a fiscalização tem que ser muito ampla. Não é só a nossa sensação de segurança nas ruas. É a gente olhar para a segurança pública de um modo geral e entender a importância desses investimentos na raiz dos problemas, porque aí a gente não precisa ficar preocupado que uma pessoa ali de 14 anos, às vezes, um adolescente, vai te abordar com uma faca na rua e vai roubar o seu celular. Se a gente tiver feito o dever de casa e atacado o problema na raiz, a gente não vai chegar a esse ponto. Então, é muito importante olhar para isso, também encarar esse outro dado que foi trazido pelo Ministério Público do número de confrontos, especialmente essa semana, e tentar apontar e cobrar do poder público aonde então deve ser investidos os recursos para que a gente possa ter dados ainda melhores no ano que vem, mas principalmente essa percepção, que as pessoas sintam que elas estão seguras, que elas não tenham medo de andar nas ruas.